Havia algo estranho em seus movimentos, uma sutileza que só os treinadores mais experientes notariam. De forma abrupta, Takoa avançou contra Cláudia. Com uma força inacreditável, ele atingiu seu peito, fazendo-a perder o fôlego e lançando-a brutalmente para dentro da água. Antes que Cláudia pudesse se recompor, Takoa voltou a atacá-la. Com seu corpo massivo, a orca a esmagava com uma violência impressionante. Cláudia lutava desesperadamente para recuperar o controle, mas a força de Takoa era avassaladora. Ele a arrastou rapidamente para a parte mais profunda do tanque, a cerca de 12 metros abaixo da superfície. Durante o ataque, os dentes de Takoa rasparam o braço de Cláudia enquanto ele a puxava ainda mais para o fundo. A pressão crescente da água dificultava sua respiração e a dor intensa em seu peito e no braço era insuportável. Enquanto a força do ataque continuava, sua visão começou a escurecer. Parecia não haver escapatória. Mas, de forma repentina, Takoa afrouxou seu aperto e emergiu na superfície, ainda segurando o braço de Cláudia em sua boca. Com um último impulso de força, ele levou ambos de volta à superfície. Ofegante, Cláudia tentava manter a consciência, mas a dor era avassaladora. Seus colegas, que assistiam horrorizados, correram para socorrê-la. Conseguiram retirá-la da água e afastá-la de Takoa, que permaneceu no tanque. Os ferimentos de Cláudia eram sérios. Um cotovelo quebrado, um pulmão contundido e lesões internas graves. Ela foi imediatamente levada ao hospital, onde os médicos trabalharam arduamente para estabilizá-la. Por um milagre, Cláudia sobreviveu. Contudo, tanto os danos físicos quanto os traumas emocionais levariam muito mais tempo para cicatrizar. De volta ao Loro Parque, o impacto do incidente ficou evidente. Treinadores e a administração do parque já sabiam dos riscos inerentes ao trabalho com animais tão poderosos. No entanto, o ataque de Takoa serviu como um lembrete brutal da imprevisibilidade das orcas em cativeiro. As sessões de treinamento aquático com Takoa foram imediatamente suspensas. O parque implementou novas medidas de segurança para proteger sua equipe. Para Cláudia, a recuperação foi um processo longo e difícil. Embora suas lesões físicas tenham se curado gradualmente, as cicatrizes psicológicas do ataque permaneceram. Como esperado, o episódio gerou um intenso debate público. Críticos e ativistas afirmaram que o estresse e o isolamento que orcas enfrentam em ambientes artificiais são fatores que contribuem fortemente para comportamentos agressivos. Número 3. Alexis Martínez. Alexis Martínez, um treinador de 29 anos, trabalhava em um parque marinho em Tenerife, Espanha, desde 2004. Ao longo dos anos, construiu uma forte ligação com os animais sob seus cuidados, especialmente com as orcas. No entanto, uma tragédia ocorreu durante o ensaio de um espetáculo de Natal, em 24 de dezembro de 2009, quando Alexis foi atacado por Keto, um macho de orca. Naquele dia, Alexis conduzia uma sessão de treinamento com Keto, preparando-se para a apresentação especial de final de ano. Inicialmente, Keto parecia calmo e controlado, nadando ao lado de Alexis na superfície da água, dando a impressão de que tudo corria normalmente. No entanto, os observadores notaram que Keto começou a posicionar-se entre Alexis e o palco, como se estivesse bloqueando seu acesso. Apesar desse comportamento incomum, Alexis manteve a calma e esperou que Keto se tranquilizasse ainda mais. Então solicitou um stage call, um sinal sonoro subaquático. Keto respondeu como esperado, nadando em direção ao palco, onde foi recebido por outro treinador, Brian. Assim que Keto chegou ao palco, Brian orientou Alexis a nadar para longe daquela área, em direção a um ponto seguro no tanque. Alexis começou a nadar com um movimento de sculling, deslizando suavemente pela água. Foi nesse momento que o comportamento de Keto mudou novamente. A orca começou a se inclinar sutilmente em direção a Alexis de forma suspeita. Percebendo que a situação poderia se agravar, Brian tentou redirecionar a atenção de Keto com um sinal de hand target. Infelizmente, Keto ignorou o comando e avançou rapidamente em direção a Alexis. O que aconteceu a seguir foi brutal e repentino. Keto utilizou seu rosto, a parte frontal da cabeça, para empurrar Alexis até o fundo da piscina. O impacto foi devastador. Alexis sofreu múltiplos ferimentos internos, com trauma severo no peito. Alexis morreu em decorrência desses ferimentos, com a causa oficial de morte sendo hemorragia interna maciça. O incidente chocou os colegas e levantou questionamentos sobre os riscos enfrentados por treinadores que trabalham com orcas em cativeiro.
Um funcionário do SeaWorld mais tarde relatou o ocorrido em um relatório de incidente. De acordo com o documento, Keto não havia executado corretamente vários comportamentos durante o treinamento. O parque inicialmente descreveu a morte de Alexis como um acidente e afirmou que seu corpo não apresentava sinais de violência. A explicação inicial sugeria que não havia nada de anormal na causa da morte. Contudo, após a autópsia, a verdadeira gravidade dos ferimentos ficou evidente. O laudo revelou que Alexis sofreu danos internos severos causados diretamente pelo ataque da orca. Ele morreu em decorrência de lesões graves, incluindo múltiplas fraturas por compressão. Seus ossos foram esmagados sob intensa pressão. Além disso, o relatório revelou que os órgãos vitais de Alexis foram dilacerados. Havia marcas de mordidas em seu corpo, evidenciando que Keto também o mordeu durante o ataque. Essas descobertas contradiziam totalmente a versão inicial do parque, que tentou minimizar a gravidade do evento para evitar uma reação pública negativa. No total, já houve aproximadamente 40 outros relatos de orcas agressivas ou respondendo negativamente ao cativeiro em todo o mundo. Número 4. Shouka. Em julho de 2012, ocorreu um incidente preocupante envolvendo Shouka, uma orca fêmea que estava em empréstimo reprodutivo para o Six Flags Discovery Kingdom. Shouka era originalmente proveniente do Marineland, na França. Durante uma apresentação, Shouka subitamente saltou para fora da água e arremessou seu treinador vários metros à frente. Esse comportamento inesperado e agressivo pegou todos de surpresa, mas não parou por aí. Shouka repetidamente empurrou o treinador de volta para a água. Todo o incidente foi gravado por um membro da plateia que assistia ao show, e as imagens causaram grande preocupação. Muitos críticos de parques marinhos sugeriram que o comportamento de Shouka poderia ter sido causado por sua solidão. Antes desse episódio, Shouka tinha como companheiro um golfinho nariz de garrafa chamado Merlin. Porém, Merlin foi transferido para outra área do parque, deixando Shouka sem companhia. Alguns especialistas em comportamento animal e ativistas acreditam que a falta de um companheiro contribuiu para a frustração e agressividade de Shouka, já que orcas são animais altamente sociais e costumam formar laços muito fortes. Após o incidente, Shouka foi transferida para o SeaWorld San Diego. Número 5. Annette X e Shamu. Em 20 de abril de 1971, Annette X, uma secretária do SeaWorld, foi convencida a participar de uma ação promocional envolvendo a principal atração do parque, uma orca fêmea de 10 anos chamada Shamu. A ação fazia parte de um evento criado para chamar a atenção para o parque em San Diego, Califórnia. Annette foi convidada a montar nas costas de Shamu como parte do show. No início, tudo correu bem. Mas quando o passeio estava prestes a terminar, algo terrível aconteceu. Sem qualquer aviso, Shamu lançou Annette para fora de suas costas. Ao cair na água, a orca agarrou a perna de Annette e começou a arrastá-la pelo tanque. A situação rapidamente se tornou muito perigosa, com Annette presa no aperto da orca. Os treinadores que assistiam do lado do tanque correram para ajudar. Tentaram puxar Annette para fora da água, mas Shamu se recusava a soltá-la. A orca continuou segurando sua perna, dificultando o resgate. Os treinadores precisaram usar um bastão para forçar a abertura das mandíbulas de Shamu e libertar Annette. Assim que foi resgatada, ela foi rapidamente levada em uma maca. Os ferimentos foram graves, exigindo 25 pontos para fechar as feridas causadas pelas mordidas da orca. Após o incidente, Annette decidiu processar o SeaWorld. Contudo, apesar da gravidade do ocorrido, o tribunal acabou revertendo a indenização que ela havia recebido em primeira instância, e Annette nunca obteve a compensação que esperava. Número 6. Ken Peters e Kasatka. Em 29 de novembro de 2006, um incidente sério e assustador ocorreu no SeaWorld de San Diego. Kasatka, uma das 7 orcas do parque, agarrou o treinador Ken Peters pelo pé durante um show noturno no Shamu Stadium. O aperto da orca foi tão forte que ela arrastou Ken para o fundo do tanque várias vezes. A plateia só pôde assistir, em choque, enquanto tudo acontecia diante de seus olhos. Por cerca de 9 minutos, Kasatka manteve Ken submerso, sem soltá-lo. O treinador lutava para se libertar, mas a força de Kasatka tornava a fuga quase impossível. Finalmente, após o que deve ter parecido uma eternidade, Kasatka soltou Ken, permitindo que ele nadasse para longe. No entanto, mesmo depois de soltá-lo, a orca não parou.
Seguiu Kane enquanto ele tentava escapar, chegando a atravessar uma barreira de rede na tentativa de alcançá-lo novamente. Este não foi o primeiro ataque de Kasatka a Ken Peters. Na verdade, este foi o segundo incidente documentado envolvendo a mesma orca e o mesmo treinador. O episódio tornou-se um dos mais divulgados na história do SeaWorld. Desde então, Kasatka passou a ser considerada quase tão agressiva quanto Tili Kun. Com o passar dos anos, ficou claro que animais em cativeiro representam uma séria ameaça a humanos, incluindo treinadores e funcionários. Essas criaturas são poderosas e inteligentes, mas seu comportamento pode se tornar imprevisível, especialmente quando confinadas em ambientes artificiais. Tudo isso leva a uma conclusão inevitável. A vida selvagem pertence somente ao mundo selvagem. E assim encerramos este vídeo, que nos lembra de forma dolorosa como o cativeiro de animais tão inteligentes e poderosos pode trazer consequências imprevisíveis, tanto para eles quanto para nós. Se estas histórias te tocaram de alguma forma, reflita sobre o impacto que essas práticas ainda têm no mundo de hoje. A natureza é o verdadeiro lar dessas criaturas. Vamos continuar discutindo, aprendendo e defendendo um futuro em que o respeito e a preservação venham sempre em primeiro lugar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, escreva um comentário com sua opinião e compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias como esta.